A paz do Senhor, amados, glória a Deus. É fogo, é manto, é glória. Estamos aqui no bate-horário, bate-local para falar de escatologia. Durante a semana vocês vão me ver gravando outros vídeos, sempre que possível com um tema diferente, apologético sempre, certo? Vocês não acreditam em todo tipo de besteira que aparece por aí, porque tem muitas linhas de interpretação, certo? Mas tem umas que são heréticas, não é linha de interpretação, é heresia mesmo, né? Da braba, da braba. Então você tem que estar firmado na palavra, né? E vamos fazer sempre essa. Já temos alguns no canal do YouTube Evangelho Genuíno, tá lá no YouTube já. Temos vários vídeos muito bacanas para a edificação da sua fé. E estamos aqui para falar de Daniel 11, a partir do versículo 2, certo? Então vamos fazer aqui uma live escatológica para que vocês entendam, né? Aqui a guerra entre o rei do norte e o rei do sul. Para que aconteça isso, nós devemos entender o que Daniel 8, que a gente já falou, né, está dizendo. Quem eram os quatro reis, né, os quatro impérios, né, gregos, os quatro reinos, né? Alexandre o Grande morre, certo? E depois que ele morre, aí aparece quatro generais que ele já tinha sobre a autoridade deles, né? Glória a Deus. E ele tinha esses quatro generais. Entre a estátua de Nabucodonosor está o Império Grego. E Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, era grego. Então se cumpriu a risca a profecia, né? E aí vocês vão ver que ele chegou e tinha quatro governantes, quatro oficiais, dos quais eu vou falar o nome aqui, certo? Lisímaco, certo? Que era da Trácia, e uma parte da Ásia Menor, ele tomava conta, certo? Depois que se dividiu aqueles animais com quatro cabeças, né? Justamente um leopardo de quatro cabeças era o Império Grego com quatro governantes, certo? Então, Cassandro, da Macedônia até a Grécia, né? Então, Seleuco, Síria e Oriente. E Ptolomeu, Egito. A gente vai falar aqui, certo? Sobre a guerra entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, a gente está no capítulo 11. A gente falou do capítulo 8, vocês depois dão uma olhadinha lá. Então, vejam bem o que podemos entender aqui. E agora declarei a verdade, e eis ainda 3 reis estarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grande riqueza, mais do que todos, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então, o que o Xerxes faz? Ele vai contra o reino da Grécia. Aí Alexandre Magno devolve o ataque. E aí Xerxes perde, certo? Perdendo ele vai, olha que eu não sou historiador, perdendo ele vai acontecer o quê? Ele vai ter os impérios ao poder dele, o Alexandre o Grande, que isso é entre Malaquias e Mateus. Isso aconteceu, certo? Então, o que acontece de Alexandre o Grande fazer isso daí? Ele fez o império, morreu. Quando ele morre, fica esses quatro governantes. Só que vai acontecendo desenrolar na história. A mensagem aqui, ela acontece entre o momento atual e o surgimento de Antíoco Epifânio, que é a grandeza do reino persa, o surgiu do imperador grego, dos reis que o sucederão. O rei do sul, Ptolomeu, e o rei que é o rei do Egito, e o rei do norte, Seleuco. Então ficou Ptolomeu e Seleuco dos quatro que a gente falou aqui, né? Então Ptolomeu e Seleuco, que era Seleuco era da Síria e Oriente, e Ptolomeu o Egito. Então eles foram agora guerrear um contra o outro.
Seleuco, rei da Síria, que guerrearam contra Israel, fazendo referência também à perseguição promovidas pelo anticristo no tempo do fim. O relato profético é preciso e detalhado. Às vezes, as profecias bíblicas ela têm um cumprimento histórico e um cumprimento futurista, certo? Em âmbito espiritual, que é o caso de Ezequiel 18, onde você vai achar ali uma referência ao rei, se eu não me engano, Tiro, e ao mesmo tempo falando em alguns versículos sobre Satanás, né? Então tem um cumprimento espiritual. O relato profético é preciso e detalhado, revelando a Daniel tudo o que há de acontecer no período compreendido entre o Império Medo-Persa e o Império Romano. Então, entre esses daí, tinha o grego. Então, olha só o Alexandre Grande aqui, Daniel 8:21, você vai achar também um relato mais completo. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Aí ele diz, mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Olha só, Alexandre, ele está falando de Alexandre. Aí, o reino será quebrado. Será que ele perdeu o reino? E repartido entre 4 ventos do céu, 4 homens, certo? Não para a sua posteridade. Alexandre não deixou filhos. Nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará para outros. No caso, esses 4 reis. Olha só o que aconteceu. Então, o rei do sul, Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre, que dominou o Egito na morte dele, rei do norte, e Seleuco I, do príncipe de Alexandre, príncipes de Alexandre, e um general que dominou a Síria e Babilônia e a Média, e tornou-se maior que Ptolomeu no Egito, certo? Então, por isso, você vai ver muitas pessoas falando sobre o Seleuco, né? Se fortaleceu o rei do sul com um dos seus príncipes. Quem era o rei do sul? Aqui, quem é que está ligado aí? O reino do sul? Quem é que está ligado? Olha só, o reino do sul, Ptolomeu, o do Egito, certo? Então, o rei do sul e o Seleuco, o rei do norte, beleza? Então, vamos lá. Os versículos 3 e 4 descrevem o final do Império Medo-Persa, que é o quarto rei, que é provavelmente Xerxes o Grande, ou Assuero, né? O Assuero que é apresentado no livro de Ester. Ele reúne um enorme exército e marcha contra a Grécia, atravessando o Helesponto, mas sofre uma grande derrota, retornando assim para a Ásia. Esse ataque será devolvido quando Alexandre Magno atacar as forças de Dário, contomando e dominar completamente a Pérsia, como é descrito no versículo 3. Se levantará um rei valente que reinará com grande domínio. No versículo 4 relata a sua queda no auge da força, sendo o reino dividido entre 4 generais, né, entre seus generais. Estando ele em pé, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, 4 generais. Então você veja que o vento não é impetuoso, ele não tem aquela coisa de mandar e tão generais. Se encaixa aí. Dos versículos 5 a 21, a visão descreve com detalhe a sucessão do poder do rei do Egito, Ptolomeu, e da Síria, Seleucida, até a ascensão de Antíoco Epifânio, que é um infame e blasfemo, um pequeno chifre que aparece nos animais, no capítulo você vai ver. Então, aquele chifre que aparece se chama Antíoco Epifânio. Ele não foi gente, não. Eu vou até mostrar aqui para vocês. E ele não era tão bonito assim, não, certo? Mas vamos ver aqui. O Antíoco Epifânio IV, certo? Ele que se manifesta como um esplendor, foi um rei da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 a.C. e 164 AC a.C. Terceiro do filho Antíoco
III Magno, irmão de Seleuco IV, após a derrota do seu pai pelos romanos na Batalha de Magnésia, em 69 a.C., viveu 14 anos como acordo do Senado romano, como vassalo de Roma. Então ele disse: eu vou ser escravo, vou servir vocês, mas vocês têm que me soltar. Né? Então, 168 AC está envolvido na Sexta Guerra da Síria contra o Egito. Então, contra quem ele foi? Contra o Ptolomeu, que é o rei do Egito. O seu objetivo é cercar a Alexandria, mas foi forçado a recuar por Roma. A Roma disse: recua para cá. Então, esse daqui é o pequeno chifre, certo? Que aparece nos versículos seguintes, do 5 ao 21. Descrito no capítulo 8, ele enfrenta as forças de Ptolomeu Filometor, o rei do sul, no versículo 25, que vamos ler agora. Olha só. E suscitará força ao seu coração contra o rei do sul, um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele, e os que comerem os seus manjares o quebrantarão. E o exército que se derramará, cairão muitos transpassados. Também esses dois reis terão coração atento para fazer o mal, e à mesa falarão a mentira. Olha só. Ele, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então, você veja que eles até se sentaram, mas mentiras, né? Falsidades, ou seja, não é de hoje, né? Então, vocês falam de políticos ladrões e tal, não era de hoje, certo? Isso daí não era de hoje. Só que aqui é profético, é escatológico, aconteceu, certo? E algumas coisas estão para acontecer. Por isso que eu estou falando pausadamente, capítulo por capítulo, para que vocês entendam. A próxima quarta a gente encerra o livro de Daniel, certo? Mas vamos entrar em Apocalipse, capítulo 1. Aí começa o estrondo, porque Apocalipse ele é voltado para uma tranquilidade para os crentes e o chicote no lombo de gente desmantelada. Aí começa, porque aqui estava muito longe. Vocês vejam no vídeo das 70 semanas de Daniel, certo? Que vocês vão ver eu falando que estava longe, muito longe ainda. E a gente está cumprido já 69 semanas e estamos num período chamado período indefinido, teologicamente indefinido, de espera para a última semana de Daniel. Então, existem outras teorias, mas se essas teorias dizem que já passou as 70 semanas. Sim, e a última, cadê? Cadê os reis? A grande tribulação, cadê? Não aconteceu? Porque a última semana é a grande tribulação. Então, só que desde o sacrifício de Cristo, haverá guerras. Haverá rumores de guerras. Você talvez não veja no Brasil, mas tem ameaça. Né? Mas você vê Coreia se armando, você vê a Rússia se armando, certo? Você vê todo esse escopo aí de rumores de guerra. Isso é o que chama rumor, quer dizer que eles estão se arrumando, eles estão preparando para a guerra. E nenhum diz assim, eu quero a guerra. Por quê? Porque na hora que começar, ele vai dar o primeiro tiro e começa. Vocês estão entendendo como é que começa uma guerra? Ninguém vai. Agora, vocês acham que os Estados Unidos, com esse presidente, ele se desligou da ONU para quê? Para não dar satisfação. Para não dar satisfação. Aí dizem que é porque ele quer aplicar o Estado livre e tal, paz amarga, certo? Ele sabe que a Coreia já estava ameaçando. E a ONU não estava fazendo nada. Simplesmente nada. A ONU está a serviço do anticristo. Bote isto na cabeça. A mídia está a serviço de Satanás. Ou vocês acham que uma pessoa promove um jogador de futebol com aquele cortinho no meio, com aquela coisa, e que ele agora, Deus permitiu o toque na perna dele, porque todo mundo já estava achando que ele era o tal.
todo mundo que se autodenominará rei, vocês vão ver cair. Porque só existe um rei, e se chama Jesus Cristo. Só ele. E aí vocês vão ver isso daí acontecer. Então, e depois volta contra o povo judeu, cometendo as barbáries profetizadas nos versículos 30 a 31, que a gente vai ler agora. Porque virão contra os navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz. E ainda voltará e atenderá os que vivem desamparados no santo concerto. E sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício, estabelecendo abominação desoladora. Então, vocês entendam isso daí, como sendo que ele liderará uma segunda invasão ao Egito, mas será forçado a recuar por uma ordem de Roma em aliança com Chipre. Ele, então, se volta contra os judeus, e muitos desses apóstatas ajudarão a profanar o templo e estabelecer a abominação desoladora. Ele manda cessar o sacrifício, certo? E outra, eles fizeram o cerco em Jerusalém, e o que acontecia? Jerusalém paga a eles para continuar o sacrifício, e eles dão os cordeiros por cima do muro. Funcionava assim. Então, eles davam uma sacola de dinheiro a Roma, e Roma devolvia um cordeiro para continuar o sacrifício. Só que eles, como é que eles profanaram o templo? Porque eles começaram a mandar porcos. E porco é um animal impuro. Não serve para sacrifício. E aí cessou o sacrifício. Então, por isso que profanação do templo. Abole os sacrifícios judaicos. Ele dá uma ordem. Cessa, vamos dar porco se vocês quiserem. E aí mandou cessar os sacrifícios judaicos. Que para o judeu é terrível, certo? Dando um salto histórico ao qual já estamos acostumados ao ler o livro de Daniel, os versículos 35 e 36 apresentam aquele a quem Antíoco Epifânio representa, o anticristo. Ele representa, veja que anticristos já vieram, tem outros para vir, e as pessoas que vão observando dizem, meu Deus, cadê os anticristos no plural? Anticristos no plural, antes que venha o próprio anticristo, que a Bíblia tanto fala. Olhe na história, um deles é esse daqui. Então ele manda cessar o sacrifício. Olha, 35 e 36. Ele diz assim, alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim dos tempos, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, com letra minúscula, e contra o Deus, com letra maiúscula, dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. Vocês estão entendendo aqui? Está falando que esse Antíoco Epifânio era um dos anticristos, mas está apontando futuramente. Então isso cumpriu-se, essa profecia, e continuará a se cumprir, porque tem que ser levantado o filho do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Daniel já está falando. Paulo fala em 2 a Tessalonicenses, capítulo, se eu não me engano, 2, ele vai falar sobre o filho do pecado, o filho da perdição. E aí entra este cenário aí. Então você veja que está se cumprindo tudo. Tudo à risca. Existem 3 básicas linhas de interpretação sobre o arrebatamento da igreja. 3. Pós-tribulacionista, pré-tribulacionista e mesotribulacionista. Quer dizer que todos eles só concordam em uma coisa, que a igreja sobe. Agora, aí é onde entra. Eles estudaram e viram. Uns veem pelo contexto histórico, que esse daqui já se cumpriu.
mas não acreditam que aponta para o anticristo. Aí é o meso. Então eles dizem que vai ser arrebatado no meio da grande tribulação. Certo? Eles estudaram e desconsideram certos versículos como sendo a grande tribulação. E aí passam para depois. O pós. O pré-tribulacionista é a visão mais adequada, na minha concepção, que previne, certo? Previne e o arrebatamento. Então, quando um judeu messiânico, um judeu nazareno, ele está falando, quase que idêntico, ele está falando sobre esse assunto, quase que idêntico, estudando o Antigo Testamento, a Taná, estudando a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento do hebraico para o português, que está bombando essa Bíblia. Que é dos originais, é o mais perto dos originais. Quando passa, certo? Quando passa, e eu vou fazer um vídeo sobre tatuagem, vocês vão ver que não tem base para ninguém fazer tatuagem, pela Brit Hadashah. Então, o que acontece, amado? Vocês vão entender o que é realmente que a Bíblia está dizendo sobre isso. Que você tem que estar pronto já. Você não pode brincar. O mundo acaba agora? Não. Certo? Estamos no princípios das dores de parto. O evangelho vai ser pregado a todo mundo. Mas enquanto isso, fomes, pestes, guerras, terremotos em vários lugares. E os céticos vão dizer, sempre tem tribulacionista, mas nunca os tribulacionistas, os futuristas, os apocalípticos estiveram tão certos. Claro que tem várias pessoas que erraram, né? E esses já estão desmerecidos aí, né? Então, mas os que estudaram a Escritura, estão com a face no pó, eles nunca erraram, sempre estão pregando. Vai acontecer a volta de Jesus a qualquer momento. Então, amados, aqui eu encerro o capítulo 11 e quarta, vamos para o capítulo 12. Só que eu vou fazer uma série de profecias para dizer a vocês e informar vocês, porque precisamos disso. Eu tenho um vídeo sobre profetadas, certo? Então, se vocês conhecerem alguma profetada que não se cumpriu, vocês podem passar para o meu privado e eu vou fazer um vídeo sobre aquilo, né? Então, teve uma irmã que disse para mim que o profeta chegou para ela e disse que ela iria, essa criança que está no seu ventre e tudo mais, e a irmã só estava com, tinha acabado de ter bebê e estava com, acho que uns tantos dias de resguardo. Então, ela não tinha mais criança dentro do ventre. Então, vocês verem como está o negócio, está sério, né? O cara bate o olho, vê que tem uma gordurinha e vou profetar aqui. Por quê? Não é profecia, né? Então, eu vou fazer uma série de profecias bíblicas cumpridas e outras que estão para se cumprir, né? Então, vou fazer na sequência. Aí eu vou dizendo, essa está cumprida, essa daqui não está. Essa daqui vai para tal época. Essa daqui. Então vai ser muito bacana. Eu gravo aqui no Facebook com vocês, mas vocês podem divulgar pelo link, se inscrevam, ajuda o canal para ajudar essa obra e eu fazer novos vídeos, né, para vocês. E vocês podem passar ideias à vontade. Dê o seu gostei, se inscreva lá no YouTube, porque esse vídeo que eu faço aqui é para edificação de vocês, mas ao mesmo tempo você pode ajudar o YouTube. Nós estamos chegando, graças a Deus, na Espanha. Já estamos nos Estados Unidos. O público, por incrível que pareça, a maioria é feminino. Temos homens, certo? Mas a maioria é feminino. E está crescendo. Estamos na Angola agora, certo? Então, tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos em sites coreanos, certo? Então, Deus está fazendo. Agora, precisamos da sua ajuda. Estimule compartilhando isso e tirando as mentiradas do meio do povo de Deus, porque é necessário que haja heresias para que o seu povo, os sinceros, se levantem e combatam, tá certo? Então, a paz do Senhor, até a próxima, tchau, tchau, e Deus as abençoe, Deus os abençoe
com muita bênção, com muita paz e muita união. A paz do Senhor